Eu resumiria o legado de Inácio de Loyola para a história e também para nossos dias ao redor de duas grandes ideias. Uma eu vou chamar de espírito e a outra eu vou chamar de corpo. Para falar do espírito, eu gostaria de trazer como principal contribuição de Inácio de Loyola para a história da Igreja e também da humanidade, os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais não são somente um livrinho que ele escreveu, mas são o resultado de uma experiência muito profunda que ele fez ao longo de quase um ano em Manresa, na região da Catalunha, na Espanha, onde ele viveu a experiência de ser profundamente visitado por Deus. E os exercícios espirituais se tornaram para ele e depois para todos aqueles que se inspiram nesse legado, o caminho para buscar e encontrar a Deus em todas as coisas, como ele diz. Também os exercícios espirituais representam um caminho de discernimento, uma pedagogia que passa pela liberdade, descobrir, dentre os muitos movimentos interiores que todos nós temos, aqueles movimentos que mais conduzem para o que Inácio chama o fim para o qual nós somos criados e aqueles que nos afastam. Portanto, o discernimento é um método também que Inácio, a partir dos exercícios, elaborou e que é extremamente importante, não só para a vida pessoal, mas para tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista em grupo ou em comunidade, na igreja. E isso é extremamente importante, um legado forte que vem dessa experiência dos exercícios. Os exercícios também nos moldam, nos conduzem a uma experiência de Deus. Primeiro, que Deus é esse que Inácio experimenta? Um Deus, como ele diz lá na Contemplação para Alcançar Amor, um Deus de quem procedem todas as coisas. Isso é fabuloso, perceber Deus como dom. Depois, um Deus que ele nos convida a descobrir em todas as coisas. Ou seja, um Deus que está presente no mundo como criação, mas também está presente na história humana. Um Deus que visita a história humana, um Deus que salva a história humana e um Deus que quer levar essa história à sua plenitude. Ou seja, podemos dizer assim, Deus como Pai, Criador, Deus como Filho, aquele que nos ajuda a descobrir a presença de Deus salvando o mundo, Deus como Espírito, aquele que nos santifica e que faz com que o mundo também se torne cada vez mais santo. Depois, esse Deus é um Deus operante, também na Contemplação para Alcançar Amor, um Deus que trabalha certamente através daqueles que se deixam inspirar, mover por aquilo que Deus suscita no coração de cada um de nós, tornando-nos colaboradores dele, naquilo que Inácio chama o chamado do Rei Eterno. O chamado do Rei Eterno para que nós possamos participar com Jesus da construção do reino de Deus. Depois, um Deus também que fala a cada um em particular. Deus é um Deus universal, mas é um Deus de cada pessoa. Um Deus que age no coração de cada ser humano e quer contar com cada um de nós. Esse Deus também nos faz ter uma visão, essa experiência de Deus nos faz também ter uma visão do mundo e uma visão do ser humano. Para Inácio, o mundo criado é um mundo criado para que a gente possa encontrar a vontade de Deus. Todas as coisas criadas, ele diz lá no princípio e fundamento, são criadas para nós, para que nós possamos realizar a vontade de Deus. Portanto, o mundo é bom, o mundo, uma visão otimista do mundo, né? Contrária a muitas visões religiosas para as quais o mundo é mau, né? Para Inácio, o mundo é criado para que nós possamos viver a vontade de Deus e realizar essa vontade de Deus. E o ser humano também criado é um ser humano criado, digamos assim, para
essa finalidade, para, poderíamos dizer assim na linguagem mais nossa atual, né? Inácio diz para ser salvo, mas nós poderíamos dizer o mundo criado, o ser humano criado para realizar-se plenamente, para ser feliz. E para isso, certamente, vai contribuir muito Inácio, está no começo da Idade Moderna. Inácio vai trabalhar muito a ideia do desejo, né? Nós somos seres de desejo. Por isso que no início de cada exercício que nós fazemos, dentro dos exercícios espirituais, ele sempre diz, pedir o que quero, né? Então, o desejo é fundamental, o desejo que nos move. Só que certamente esse desejo nem sempre é um desejo totalmente conforme ao Espírito de Deus, conforme à vontade de Deus. Daí a necessidade contínua de discernir, né, o que ele vai chamar as afeições desordenadas. E o discernimento certamente ocupa um lugar central e é um dos principais legados, né, da espiritualidade, desse espírito que vem da experiência dos exercícios espirituais e que também é o lugar que põe em evidência a liberdade humana, porque a liberdade humana é uma liberdade que tem que decidir sempre. E às vezes nem tudo que nós queremos decidir é para o bem, é para o que Inácio vai chamar a maior glória de Deus, né? Então, daí a necessidade, certamente, de que nós possamos discernir continuamente. Dito isso, eu resumo tudo isso que eu chamei de espírito. Agora, Inácio também nos legou, eu diria, um corpo. Ou seja, não basta somente você ter uma experiência espiritual, você viver um discernimento, você ter uma visão de mundo, se isso não se operacionaliza. Por isso, Inácio, assim que ele fez a experiência, ele quis ajudar as almas, aquilo que ele chamava, ajudar as almas. Para ajudar as almas, ele criou, naquela época, a Companhia de Jesus, essa ordem dos jesuítas, que ele acreditava que era o instrumento querido por Deus, o corpo no qual a ajuda às almas se realizaria. Mas, curiosamente, Inácio não só criou a Companhia de Jesus, Inácio também participou de muitos projetos da sua época que contribuíam para que o realizar a vontade de Deus, o salvar a alma, pudesse se efetivar. Então nós temos obras, várias obras, do que nós chamaríamos hoje obras sociais, né? Trabalho com órfãos, trabalho com as mulheres envolvidas na prostituição, na época, Inácio trabalhou muito isso. Depois, todo um trabalho fantástico que ele fez da criação dos colégios, que também ele acreditava que era um instrumento de Deus para realizar a vontade de Deus e prestar o maior serviço, ou seja, formar as futuras gerações no espírito disso que é a visão dos exercícios espirituais, desse Deus que ama, desse Deus que salva, desse Deus que nos quer conduzir à plenitude nele. Portanto, não só é um espírito que Inácio nos legou, mas também nos legou um corpo, ou seja, uma espiritualidade que tem que se tornar efetiva, operante, né? Tem que se tornar mediação. Então era isso que eu gostaria de oferecer para vocês que estão acompanhando essa pequena reflexão e que a festa de Santo Inácio deste ano possa ajudar cada um a revisitar sua própria experiência dos exercícios espirituais, sua própria experiência de Deus e também ajude a cada um a cada vez mais se comprometer com a obra de Deus no mundo.